Olá pessoal, vamos dar continuidade ao chat da aula 2. Professora, a Cristiane diz assim, a lei dos pobres seria hoje as leis trabalhistas? Seria o SUS? Como que a lei dos pobres ela foi criada não só para favorecer os pobres, mas para os criadores das leis? E isso reflete até hoje em todas as leis criadas, que não favorecem somente os necessitados. Seria que isso explica a situação em que vive a maioria da população mundial? Bom, é uma pergunta em duas, né, Cristiane? Mas vamos lá. Não, a lei dos pobres não é a mesma coisa que a lei do SUS ou de outras políticas públicas. Primeira coisa, a lei dos pobres ela é específica. É para quem? Para pobre, né? O próprio nome já diz. E é justamente para quê? Para ajustar aquele indivíduo que estava naquela situação de pobreza ao mercado de trabalho. E aí, depois da lei dos pobres, o que nós temos? As workhouses, ok? Bom, a precariedade das políticas públicas, ela realmente não atinge só a classe atendida, mas a todos. Vamos pensar num sistema que é universal, que é o SUS, é para todos. Independente se eu tenho ou não plano de saúde, se eu chegar numa unidade básica de saúde hoje, eu devo ser atendida. Independente das condições é que se tem. Se eu vou ser bem atendida, se realmente vai atender a minha necessidade. Então, são políticas diferentes. Esta característica de precarização das políticas públicas vem com o neoliberalismo, tá bom? A Liliane, lá de Salvador, ela diz assim, o Estado é a ferramenta protetora do capital. A quem recorrer? A ninguém, né? A gente tem que pensar mais ou menos assim, mas não, a gente tem que pensar e tentar ter um ideal. Porque nós não queremos uma sociedade que se aproxime da igualdade, né? Que reduza ou, se possível, extermine a desigualdade social. Então nós precisamos caminhar para uma outro tipo de sociabilidade, onde o Estado represente também os interesses da classe trabalhadora, não os mínimos, mas também os sociais e os humanos, tá bom? Democracia, né, professora? Sim, fortalecer o processo democrático, porque no Brasil nós temos uma democracia exclusivamente representativa, não de fato como o conceito diz. Né, não participativa. Sim. A Beatriz, de Santo Antônio de Jesus, ela diz assim, me explica se a questão social melhor se estabeleceu no governo Vargas ou do FHC? Bom, são duas importantes diferenciações que nós temos que fazer. Primeiro, a questão social ela emerge, ou seja, tem o seu surgimento dentro do contexto do governo Vargas, que é lá no processo de industrialização a partir de 1930. Mas isso não significa que a partir do momento que nós nos tornamos um país república, isso não vai acontecer. Tá? Ela tem uma emergência, uma efervescência muito maior. Dentro do governo Henrique Cardoso na década de 90, a gente vai ver isso também com essa maior ênfase por conta da precarização das políticas sociais pela inserção do ideário neoliberal, ok? Ok. O Gustavo, ele diz assim, por que os nossos esforços ainda são assistencialistas e não trabalhamos em desenvolvimento? Gustavo, eu acho que essa é uma questão muito importante, mas que, apesar de transparecer isso, nós já fortalecemos e rompemos com isso. Porque quando o governo cria um sistema único de assistência social, reconhecendo a política de assistência social enquanto política pública lá na Constituição Federal de 88, nós já começamos a ter ações estatais com viés de garantia de direito. Apesar de que como o neoliberalismo reforça-se a inserção do terceiro setor para o atendimento, como se a gente transferisse a responsabilidade do Estado para a sociedade civil. E aí está o erro, tá? E aí a gente tem que ficar muito em alerta. Essas instituições vêm para garantir direitos ou apenas para prestar atendimentos emergenciais? E é isso que a sociedade verifica, mas não é isso que está estabelecido dentro das legislações vigentes, tá bom? Aproveitando também, né, que a professora está falando sobre o neoliberalismo, o Rafael diz assim, mas o neoliberalismo, juntamente com a globalização, não foi um mal necessário? E daí nós, como cidadãos, é que precisamos melhorar a nossa cidadania? Então, foi um mal necessário para quem? Para o próprio modo de produção. Nós escolhemos isso? Não, nós não escolhemos, mas a partir do momento em que estamos inseridos, sofremos os rebatimentos dessa situação. E qual é a contrapartida que a classe trabalhadora tem que fazer? Se fortalecer. Porque enquanto nós não nos fortalecemos enquanto classe, nós não avançamos dentro desse modo de produção e caminhamos tendo um ideal.
Isso não significa que o nosso ideal vai se efetivar enquanto estivermos vivos, mas é uma bandeira de luta que tem que seguir para as próximas gerações. Por isso que nós precisamos ter um norte de onde seguir. Como faremos para chegar lá é o próprio processo que vai nos mostrar os caminhos, mas isso tem que estar fortalecido. O que nós queremos? E hoje a classe trabalhadora não sabe o que ela quer, infelizmente. E é isso que emperra nos processos de fortalecimento da democracia. E aí a gente acaba transferindo as nossas responsabilidades também para quem? Para os nossos representantes políticos. E isso é que está errado. Eu não posso transferir aquilo que também é meu para o outro. Porque daí se o outro acaba fazendo uma coisa que eu não concordo, não, eu votei no político X, mas eu não concordo com o que ele faz. Mas se você votou, você tem uma procuração em branco. Então você assinou dizendo, faça o que você quiser que eu estou de acordo. E isso é o que tem que mudar na nossa cabeça. A democracia não pode ser só representativa. Isso é uma forma, mas não é a única. Ok, eu fiz aqui, professora, um bloco de perguntas onde o Carlos Maciel, a Roberta, o Luiz Eduardo, a Maria das Dores e a Ana Carolina falam sobre o mesmo tema. Então diz assim, o Brasil tem como se desvincular da dependência dos Estados Unidos? Podemos ser um país independente? Olha, essa é uma questão que hoje a professora não vê possibilidades disso acontecer, tá? Mas isso pode acontecer? Pode sim, porque nós temos condições de ser um país independente pelos recursos naturais que nós temos. O que falta no Brasil é investimento, né, em tecnologia, na educação, para fortalecer o desenvolvimento e aí sim nos tornarmos uma nação independente, que não precisamos mais de outros países de tecnologias e desenvolvimento deles. Mas como é que nós vamos fazer isso? O Brasil sozinho consegue fazer isso? Não. Né? A América Latina fortalecida consegue? Talvez, mas não somos só nós que sofremos esses rebatimentos. É a grande maioria dos países. Então temos que ser todos contra um país que exerce um imperialismo dentro do processo de globalização e da modernidade, tá bom? Ok, professora, muito obrigada. Até mais, queridos alunos. Até mais, pessoal.